Olá, boa tarde. Me chamo Carla Cardoso, psicóloga. Eu sou a Larissa Cavalcante, psicóloga também. E hoje a gente veio falar sobre um tema popularmente conhecido como dedo podre. Já ouviu falar sobre isso? Eu já, não me falha a lista de amigas, mulheres, de papo de banheiro, de papo de academia, falando: "Ih, aquela lá escolheu aquele cara de novo, ela tem o dedo podre." Mais um pra lista que você vai ver no que vai dar. Eu não gosto muito da palavra dedo podre, mas vamos usar essa palavra porque é o que as pessoas conhecem. Dedo podre literalmente está relacionado a pessoas que se relacionam de maneira disfuncional com outras pessoas. É uma tendência em repetir relacionamentos ou padrões de relacionamentos disfuncionais. Ou seja, né, aquela pessoa que se relaciona sempre com homens que vão trair. É como aqueles relacionamentos onde, por vezes seguidas, a pessoa escolhe alguém que vai trair, ou escolhe por vezes seguidas alguém que vai deixar na mão, alguém que costuma furar os compromissos. Alguém agressivo. Uma pessoa que faz com que você gaste mais do que você deve, enfim. Tem uma série de fatores que tornam esse relacionamento disfuncional. E a grande questão é, primeiro, o que me leva a me manter nesse padrão de relacionamento? Uma das coisas que a gente pode pensar é a própria autoestima. O que é autoestima? É a maneira pela qual eu me percebo, né? A maneira que eu me vejo, a maneira que eu me olho, é o quanto de movimentos benéficos ou não que eu faço para mim mesma, são os objetivos que eu estabeleço, as metas que eu coloco, é a maneira pela qual nós nos percebemos, é como nós nos olhamos, é o quanto nós nos gostamos ou não nos gostamos. Então a autoimagem, a autoestima tem a ver com a maneira que eu me vejo, é o meu radar interno. E é por esse radar interno que eu vou buscar iguais, eu vou buscar semelhantes, eu vou buscar pessoas para me relacionar. Certo, Larissa? Certo. E a ideia é que essa autoestima de pessoas que costumam ser nomeadas dedo podre, ela é considerada baixa. Ou seja, são pessoas que se percebem valendo menos do que os outros dizem ou do que os outros percebem que elas são. Então são pessoas que pouco se olham no espelho, ou quando se olham não gostam do que veem, não se acham nunca bem-sucedidas, não se acham merecedoras de coisas boas, de pessoas que as tratem bem. E como que a gente forma essa autoestima tão baixa? Isso vem ao longo de um histórico de vida. E muitas vezes do espelho que a gente faz de relacionamentos que a gente viu. Então a gente viu por vezes pessoas na nossa família tendo relações onde elas eram desvalorizadas, ou durante a nossa infância a gente se sentiu ou foi desvalorizado em alguns momentos, e a gente entendeu que essa era a única forma que nós poderíamos nos sentir e estar no mundo, ou seja, sendo menos do que a gente gostaria de ser ou do que os outros veem na gente. E com esse olhar interno que nós adquirimos ao decorrer aí da nossa história, a gente vai se relacionar, a gente vai buscar relacionamentos. Então, existem várias questões que a gente pode levantar aqui para entender o funcionamento que se tornou um padrão nas escolhas de relacionamentos disfuncionais. Mas uma das coisas que a gente pode começar a pensar, com base nisso que a Larissa trouxe, é a maneira que eu me percebo e que eu me vejo é a partir desse olhar que eu vou me relacionar com o outro. Então, se eu me vejo, como a Larissa trouxe, diminuída, inferior, não validada, ou uma pessoa que não merece, ou seja, não merecedora, eu vou buscar relacionamentos que validem essa minha ideia interna, ou seja, que reafirmem essa ideia de desvalorização. Então é muito comum nós entrarmos em relacionamento de repente
em que a outra pessoa se disponibiliza a investir em nós, né? Investir nesse relacionamento, melhor dizendo. Então ela gosta, ela curte, ela faz movimentos que beneficiam esse relacionamento, mas dentro de mim eu tenho aquele radar interno, aquela percepção interna de que aquele outro, muito provavelmente, ele vai vir e vai ir embora. Eu tenho aquele olhar disfuncional para os relacionamentos e provavelmente eu vou descartar esse relacionamento que provavelmente poderia investir e poderia dar certo. E aí eu vou passar a buscar relacionamentos que validem a minha ideia, ou seja, eu vou buscar relacionamentos nocivos. Talvez não seja tão claro. Se a gente verbalizar, talvez não seja claro, mas se a gente entrar em contato conosco mesmo, entender o nosso funcionamento, a gente vai perceber a origem desse padrão, e que a origem necessariamente tem a ver também conosco, com a maneira que eu me percebo. E uma outra coisa é que se você já se percebeu, eu tenho o dedo podre, ou se você ainda está em dúvida, os seus relacionamentos provavelmente têm algumas coisas em comum. Então acho que é legal, né, se pegar uma caneta e um papel e colocar lá relacionamento 1, 2, o nome de cada fulano ou fulana com quem você se relacionou, e descrever as características físicas, as características emocionais, as características financeiras, essas características que têm em comum entre esses seus parceiros que geraram esses relacionamentos disfuncionais. E aí provavelmente você vai encontrar coisas em comum. Então, por exemplo, eram todos bem-sucedidos, eram todos ricos, famosos, lindos, maravilhosos, ou eram todos malandros. Enfim, tem alguma coisa nesses relacionamentos que te mantém presa a eles. Talvez seja exatamente disso que você precisa fugir para os seus próximos relacionamentos. Então, a ideia aqui é começar a quebrar os padrões desses relacionamentos que têm sido disfuncionais para você. Perfeito. Uma outra coisa que eu queria ticar aqui também dentro desses padrões é que talvez você também possa ter dificuldades com a intimidade, né? O que seria isso? Quando nós estamos falando de um relacionamento, nós estamos falando de um relacionamento que acontece e que a gente precisa, ao longo do processo, se disponibilizar para esse relacionamento. Então é uma troca, né? Em conjunto, é uma via de mão dupla. O outro se disponibiliza, eu me disponibilizo e aí a gente começa uma relação. E dentro desse funcionamento vai aparecendo as nossas facetas de funcionamento. Então aparecem minhas coisas fortes, meus pontos fortes, inclusive, que eu permito que eles apareçam, mas um relacionamento que tende a duradouro, ele também vai aparecer as coisas que de repente eu não curto, que ao meu ver são disfuncionais, são pontos negativos, são defeitos. Então, o relacionamento casual, esse relacionamento rápido, que começa rápido e termina rápido, ele também me dá a possibilidade de não mostrar aquilo que eu considero não bacana, não legal. E a gente volta para baixa autoestima. Exatamente. Então, se eu acho que eu não fico bonita, pelada, então um relacionamento rápido vai me evitar que isso aconteça mais vezes, que isso aconteça em iluminações diferentes, em contextos diferentes. E quando a coisa começa a ficar mais quente, tomar uma outra proporção, o que eu faço? Eu saio. Talvez isso não seja tão consciente, né? Mas nós estamos trazendo para que você perceba. Talvez parte de toda essa dificuldade que está como base a nossa autoimagem, mas aparece como uma dificuldade de intimidade e relacionamento, seja porque eu não quero mostrar ao outro as minhas limitações e as minhas dificuldades. E isso passa a ser um padrão, né? E muitas vezes esse eu saio não quer dizer que eu terminei o relacionamento, mas que eu procuro vias e meios para que o outro desista de mim. Isso é importante. Né? Então, não necessariamente, mas foi ele que terminou, não fui eu que quis que o relacionamento acabasse. Mas você procurou tantas situações, e que esse é um outro tema que vale a pena a gente ir, que é a autossabotagem. Você procura tantas situações para que o outro desista de você. Então, essa saída rápida pode ser tanto provocada por você mesmo, de achar que, ok, esse relacionamento já deu o que tinha que dar, ou pode ser de fato por você ter provocado essa situação, mesmo que indiretamente.
tem uma coisa que também seria um outro tema, mas eu acho importante trazer, que é essa coisa vitimada, né? O outro terminou comigo, todos os relacionamentos que eu entro, o outro que termina, eles que não querem nada. Mas se a gente for entender o contexto, se a gente for entender o funcionamento, eu também provoquei esse término. Então o outro apenas e tão somente validou esse término. E eu provoquei. E aí eu saio com aquela ideia de que eu sou literalmente uma vítima, né? Em que essas coisas ruins sempre acontecem comigo, em que literalmente sempre eu vou ter a mesma história. E aí é uma coisa pra gente perceber, pra levantar o sinalzinho de alerta. Será que eu realmente não contribuí para isso? Né? Será que é só o outro que termina? Será que o problema é só do outro? Né? E o que é que eu tô fazendo nessa relação pelo que eu fui atraído nesse outro? E aí, pra gente mais ou menos ir finalizando, se a gente percebe que nesse nosso processo, né, de ser chamado de dedo podre, de se reconhecer de dedo podre, de perceber que ao longo do tempo a gente repete esses padrões de relacionamento disfuncionais, a gente olha para esse histórico de relacionamentos, para o nosso histórico de vida, a gente se identifica com uma baixa autoestima, a gente começa a perceber que os nossos relacionamentos tendem a terminar sempre com a nossa contribuição, seja ele que terminou, seja a gente que terminou, né? Um relacionamento é feito de dois, portanto o início e o término são feitos dos dois, mas cada um precisa ser capaz de perceber a sua parte nesse processo. Então, se você se identificou com isso, qual que é o caminho de saída? O caminho de saída é você compreender esse processo, que espero que esse vídeo possa te ajudar nisso, e a partir desta compreensão, tomar a decisão de experimentar o diferente, experimentar aquele relacionamento que a Carlinha trouxe que mais facilmente você descartaria, de se arriscar em coisas diferentes, de quebrar o padrão e de, acima de tudo, trabalhar a sua autoestima, de trabalhar o que você deseja para você, o que você espera para você, porque com uma autoestima fortalecida, o relacionamento que você vai ter, se for um relacionamento saudável, ele só vem a agregar. E a ideia é que tem esse caminho que você pode tentar trilhar sozinho, mas como psicólogos a gente não pode deixar de recomendar que um profissional torne a sua jornada muito mais fácil, torne esse caminho do autoconhecimento, da busca dessa autoestima muito mais fácil, e que você procure esse profissional, né? Procure um profissional de psicologia, principalmente, para tornar esse caminho muito mais fácil. Me recordei de uma frase que diz: se eu não sei para onde eu vou, qualquer lugar serve. Eu acho que se aplica bastante ao nosso tema de hoje. Se eu não sei o que eu quero, se eu não sei quem eu quero, qualquer coisa serve. Então, nós vamos ficando por aqui. Deixa o seu like, deixa o seu joinha, isso é muito importante para a gente entender que está sendo produtivo o nosso conteúdo, que vocês estão curtindo. Deixe também temas para que a gente converse a respeito. Diga se gostou, se não gostou do vídeo, e se gostou desse vídeo, dá uma olhada nos outros que já estão aí no canal, se inscreve, ativa o sininho para ver, toda semana tem vídeo novo, e é isso aí, até a próxima. Até! Como é difícil falar na câmera. Nossa, estourando isso aqui. De trabalho pra ti, hein?